Olá pessoal, aqui é o Fabiano com mais uma videoaula do 7º ano de Matemática. Hoje nós vamos continuar com as operações envolvendo números racionais relativos. Vamos ver a potenciação. O que é preciso saber antes dessa videoaula? Os conteúdos das aulas dos vídeos 6.06 sobre potenciação de números naturais, onde nós falamos sobre a definição da operação de potenciação. Nós falamos também sobre as propriedades da potenciação, porque as propriedades vão ser as mesmas. 6.20 sobre potenciação de frações, onde nós vimos como se calcula a potenciação de frações, né? Aqui o processo é o mesmo. O vídeo 6.25, também do 6º ano, sobre potenciação de números decimais, que nós aprendemos como se calcula a potenciação com esse tipo de números. E o vídeo 7.07 sobre a potenciação de números inteiros, onde nós vimos o que nós fazemos com os sinais quando calculamos a potenciação. Tá? A regra para sinais da potenciação que nós vamos utilizar são as mesmas. E estas aulas estão na descrição deste vídeo. Bom, vamos então aqui primeiramente relembrar o que é uma potência, né? Potência é uma multiplicação de fatores iguais. E como é que a gente vai calcular a potenciação envolvendo frações, né? O que nós temos aqui? Nós temos a fração menos 1/3 elevado ao quadrado. O que a gente faz, né? Se a gente for usar a definição de potência, multiplicação de fatores iguais, esse número que está aqui é chamado de base, ele me diz qual é o fator da multiplicação que eu estou usando. E esse númerozinho escrito aqui, à direita e logo acima, me indica, né, é chamado de expoente, ele me indica qual é a quantidade de vezes que vai ter o fator, no caso, menos 1/3. Então seria a mesma coisa que menos 1/3 vezes menos 1/3. Só que aqui eu não vou fazer desse jeito, tá? O que a gente vai fazer? A gente já vai fazer direto, né? Como é que a gente calcula a potenciação de frações? É direto o cálculo da potência do numerador, né, naquele expoente, e o denominador também naquele expoente, certo? Vai ter uma fração aqui. Então, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, né? Uma multiplicação de dois fatores iguais a 1. Então, 1 vezes 1 é 1. 3 ao quadrado é a multiplicação de dois fatores iguais a 3. Então, é 3 vezes 3. Então, no denominador, nós vamos ter 9, certo? Então, nós vamos ter a fração 1/9 em módulo. O sinal, como é que a gente vê? Lá nos números inteiros, quando a gente viu a potenciação, a gente aprendeu que número negativo com expoente par vai me dar como resultado um número positivo, certo? Então aqui vai ser mais 1/9 ou simplesmente 1/9, porque sinal, né, positivo, ele não precisa aparecer no resultado aqui. O próximo é um número misto, né, que está sendo elevado ao expoente 3, ao cubo. O que a gente faz primeiro? A gente vai transformar esse número misto aqui, o 1 inteiro e 2/5, em uma fração, certo? Então, como é que a gente faz mesmo? Multiplica, né? 5 vezes 1 vai dar 5. O resultado a gente soma com o numerador, que eu vou ter o numerador da fração. Então, 5 mais 2, 7, tá? Então, vai ter o numerador 7 e o denominador continua o mesmo. Como o número misto é negativo, né, a gente não pode esquecer que o resultado dessa transformação também vai ser negativo. Então, vai ser a fração menos 7/5. Agora, eu posso calcular a potenciação, né? Então, 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar 343. E o 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Uma multiplicação de 3 fatores iguais a 5. Tá? Vai dar 125. Então, eu vou ter em módulo a fração 343, 125 avos. O sinal aqui, como é que a gente determina? Aqui, a base é um número negativo, sinal de menos, elevado a um expoente ímpar, o 3 é ímpar, então
vai dar como resultado negativo. Tá? Então, é menos 343, 125 avos. O próximo, a gente tem mais 3 décimos elevado à quarta potência. Como é que a gente faz? A gente pega o numerador, eleva à quarta potência, vai dar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. E o denominador a gente vai elevar também à quarta potência. 10 elevado à quarta potência, como é que a gente faz quando tem base 10, né? Uma potência de base 10 é igual ao algarismo 1, seguido da quantidade de zeros, dependendo do número que está aqui no expoente. Então, vai ser o algarismo 1 seguido de 4 zeros. Nós vamos ter o número 10.000, né? Então, tá aí. Temos aí a fração 81 sobre 10.000. Então, seguindo aqui, ó, nós temos uma fração elevada ao expoente zero. O que nós vimos? Que todo número diferente de zero elevado ao expoente zero vai ser igual a 1, certo? Então, aqui vai ser igual a 1. Não importa se ele é negativo ou se ele é positivo, tá? Vai ser sempre igual a 1. Outra potência especial que a gente viu é quando o expoente é igual a 1. Quando nós temos um número elevado ao expoente 1, é igual ao próprio número, né? É igual à própria base que tem aqui. Então, aqui o resultado vai ser 5/17 avos. O sinal de mais não precisa aparecer, porque, né, a fração aqui é positiva, né? No próximo exemplo, nós temos um número decimal, menos 1,2, elevado ao cubo, elevado à terceira potência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o 1,2 elevado ao cubo. Então, a gente faz 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. O resultado final, em módulo, então, vai dar 1,728. Por que deu negativo? Porque aqui nós temos menos com um expoente ímpar. Menos com expoente ímpar vai dar menos. O próximo, nós temos agora menos o 0,5 ao quadrado. Tomem bastante cuidado aqui, né? Nós vimos lá na potenciação de números inteiros que quando o sinal de menos não está dentro de um parênteses com um número sendo elevado a um expoente, aquele sinal de menos não é o sinal do número, ele é o sinal da resposta. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui a gente simplesmente vai elevar o 0,5 ao quadrado. Vamos fazer 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. E esse sinal de menos aqui é justamente esse sinal de menos aqui. Tá? Então, observem bem a diferença, né? Quando o sinal de menos estiver fora do parênteses aqui. Tá? Como é o caso aqui, né? Aqui, por exemplo, o sinal de menos estava dentro do parênteses com a fração 1/3. Isso quer dizer que esse sinal de menos é o sinal da fração 1/3. E aí, esse sinal vai estar sendo elevado ao quadrado, né? E aí se usa a regrinha, menos com expoente par vai dar mais. Nesse caso aqui, menos aqui é o sinal não do número 0,5. Aqui é só o 0,5 que está sendo elevado ao quadrado. Se fosse para ser elevado ao quadrado, o sinal de menos, ele teria que estar dentro de um parênteses, tá? Que aí ele ia ser o sinal do número. Aqui ele é o sinal da resposta dessa potência aqui, tá? Então, por isso que aqui ficou aquele sinal de menos. Então, bastante cuidado nisso aqui. Agora nós vamos ver as propriedades da potenciação. São as mesmas que estão lá no vídeo de potenciação de números naturais, que é o primeiro daquela listinha que eu coloquei para vocês antes de começar a videoaula, tá? Que nós temos a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, que a gente conserva a base e soma os expoentes. Nós temos a divisão de potências de mesma base, que a gente conserva a base e diminui os expoentes.
Nós temos a propriedade da potência de uma potência, que a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Nós temos também a propriedade de potenciação de uma multiplicação e a potenciação de uma divisão, tá? Então, primeiro, nós vamos ver essas três aqui. Escrever na forma de uma só potência, aplicando as propriedades adequadas. Então, a gente vai identificar qual é a propriedade e vamos aplicar ela. Primeiramente, essa propriedade aqui, o que está acontecendo aqui? Tá? Aqui nós temos menos 7/81, que está sendo elevado ao cubo. E o resultado disso aqui, que a gente chama de potência, né? O resultado de uma conta de potenciação a gente chama de potência. Essa potência está sendo elevado ainda ao expoente 9. Então, nós temos a propriedade que a gente chama potência de uma potência. Então, como é que nós resolvemos? A gente conserva a base, tá? Então, a base vai continuar menos 7/81. E os expoentes a gente vai multiplicar. Então, nós vamos fazer 3 vezes 9. Tá? Essa é a regrinha da potência de uma potência. Conserva a base, tá? Menos 7/81 e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 9. Quanto é 3 vezes 9? 27. Então, está aqui escrito, né, esta expressão aqui na forma de uma única potência. Tá? Menos 7/81 elevado à 27ª potência. Tá, e aqui eu preciso resolver mais alguma coisa? Não, porque eu já fiz aqui o que está sendo pedido. O que está sendo pedido? Escrever na forma de uma só potência, aplicando as propriedades adequadas. Foi o que a gente fez aqui. Então, aqui já está pronto o exercício. Não precisa fazer mais nada aqui. O próximo, tá? Nós temos aqui o quê? Multiplicação de potências de mesma base. Todas as bases aqui são iguais a mais 0,3. Tá? Então, aqui nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Aqui não aparece expoente, mas na hora da gente aplicar a propriedade, é como se tivesse o expoente 1. Nós vimos, né, que é uma das potências especiais. Quando o expoente é igual a 1, o resultado da potência é a própria base, né? Então, mais 0,3 é a mesma coisa que mais 0,3 elevado a 1. Então, o que a gente faz na multiplicação de potências de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes, né? Então, a gente vai somar o 5 daqui, com 1 daqui, com o 7 daqui, tá? Resolvendo essa continha aqui, 5 mais 1, 6, mais 7, 13. Então, mais 0,3, tudo elevado à 13ª potência. Tá? Não se esqueçam de colocar aqui dentro do parênteses. Tá? Que eu me esqueci de falar, para não se esquecer de colocar dentro do parênteses. Aqui o que nós temos? A divisão de potências de mesma base. Como é que a gente faz? A gente conserva a base, então, menos 8/11 dentro de um parênteses, né? Que é a base, envolve aquele sinal de menos ali, menos 8/11, e faz a subtração. Sempre o expoente do primeiro termo da divisão, então 64, menos o expoente do segundo termo da divisão, que vai ser 39, tá? Então, nós vamos ter menos 8/11 elevado a 64 menos 39. Resolvendo essa continha que ficou aqui no expoente, nós vamos ter menos 8/11 elevado à 25ª potência. Tá? Outra propriedade que eu citei para vocês é a potência de uma multiplicação. Também existe a potência de um quociente. O processo de se resolver é o mesmo. A única diferença é que nós vamos ter uma conta de divididos aqui no meio, em vez de ser multiplicação, como aqui, tá? Como é que a gente vai aplicar a propriedade? Quando a gente tem a potência de uma multiplicação, ó, que a gente tem uma multiplicação elevado a um expoente. Esse expoente aqui, o 7 no caso, ele vai passar multiplicando cada um dos expoentes
de cada fator. Então, o 7 vai multiplicar o 3, o 7 vai multiplicar o 8 e o 7 vai multiplicar o 1, que não aparece aqui. Então, aqui nós temos detalhado o que vai acontecer, né? O 7 multiplicando cada expoente. O 7 multiplicando o 3, que é o expoente do mais 4 nonos. O 7 multiplicando o 8, que é o expoente do menos 5. E o 7 multiplicando o 1, que é o expoente do mais 3,5. Agora é só resolver essas multiplicações que tem aqui nos expoentes, ó. 3 vezes 7, 8 vezes 7 e 1 vezes 7. Nós vamos ter, né, como resultado essa expressãozinha aqui. Mais 4 nonos elevado à 21ª potência, menos 5 elevado à 56ª potência e mais 3,5 elevado à 7ª potência. Agora nós vamos ver algo novo, expoente negativo. O que acontece quando nós temos uma potência com um expoente negativo? Dá para calcular? Nós vamos ver que vai dar, tá? Mas como é que a gente vai calcular quando o expoente é negativo? Primeiramente, nós vamos fazer essa continha aqui. 8 elevado ao cubo divididos por 8 elevado à 7ª potência. De duas maneiras, tá? Primeiro, nós vamos utilizar a definição de potência e nós vamos lembrar também que a divisão, sinal de divididos aqui, ele faz o mesmo papel que o traço de uma fração, tá? Então, 8 elevado ao cubo divididos por 8 elevado à 7ª potência, eu posso escrever como uma fração, em que o numerador é o primeiro termo aqui da divisão, né? E o denominador é o segundo. Então, nós temos isso aqui. 8 elevado ao cubo divididos por 8 na 7ª potência é igual a essa fração aqui, tá? A única coisa de diferente que tem daqui para cá, né? É que o sinal de divididos foi trocado pelo traço de fração, tá? E aí nós escrevemos como uma fração, essa divisão aqui. Agora nós vamos usar a definição de potência. O que é uma potência mesmo? Uma multiplicação de fatores iguais. Então, 8 elevado ao cubo, a terceira potência, o que é? É uma multiplicação de 3 fatores iguais ao número 8. Então, vai ser 8 vezes 8 vezes 8, tá? Então, isso é o que nós vamos ter no numerador. No denominador, nós vamos ter uma multiplicação de 7 números 8, de 7 fatores iguais a 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatores iguais a 8. Nós aplicamos aqui a definição de potência. Agora, ao invés de resolver essa conta, tá? O numerador e o denominador, a gente vai simplificar, tá? A gente pode simplificar porque aqui no numerador a gente tem fatores de multiplicação que aparecem como fatores de multiplicação aqui embaixo também, né? A gente então está simplificando por 8. Então aqui eu vou simplificar esse 8 com aquele 8, né? Aqui eu não estou colocando, mas vai ficar 1 aqui em cima no numerador e 1 aqui embaixo no denominador. Aqui esse 8 com esse 8, tá? Esse 8 com esse 8. Não dá para simplificar mais nada. O que nós ficamos aqui em cima? Com 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, no numerador, a gente já sabe que vai dar 1. E aqui, no denominador, a gente tem 1 vezes 1 vezes 1, vezes essa multiplicação aqui de 4 fatores iguais ao número 8. E essa multiplicação de fatores iguais, nós vamos escrever na forma de uma potência. Vai ser 8, né? A base. E quantas vezes está se repetindo esse 8? 4. Tem 4 números 8 aqui, tá? Então, vai ser 8 elevado à 4ª potência. Esse vai ser o denominador. Guardem por enquanto esse resultado. Agora, nós vamos resolver esta divisão aqui de outra forma. O que nós temos aqui? Aqui a gente tem uma divisão de potências de mesma base. Então, aqui eu vou aplicar essa propriedade. Tá? Nós vamos aplicar a propriedade de divisão de potências da mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e subtrai-se os expoentes, né? Mas aqui tem aquela ordem. É o primeiro, né? Aqui, menos o segundo expoente, tá? Então, vai ser 8 elevado ao expoente que me resulta de 3 menos 7.
Agora nós vamos fazer a conta, né, com esses números que ficaram aqui no expoente, né? 3 menos 7. Como é que a gente resolve aqui? Lá na adição de números inteiros, a gente viu que quando nós temos dois números inteiros com sinais diferentes, a gente diminui os módulos, então a gente vai fazer 7 menos 3, sempre o de maior módulo menos o de menor, então 7 menos 3, que vai dar 4. E o sinal da resposta dessa continha aqui vai ser o sinal do número de maior módulo entre esses dois, tá? No caso, como 7 é maior do que 3, então o sinal vai ser menos. Então, nós vamos ter a potência 8 elevada ao expoente menos 4. Agora, nós vamos juntar os dois resultados. O que nós vimos há pouco, utilizando a definição de potência, e agora aplicando a propriedade da divisão de potências de mesma base. Tá? Nós vimos então que 8 elevado ao expoente menos 4 vai ser a mesma coisa que 1 sobre 8 elevado à quarta potência. Certo? Porque nós saímos da mesma conta e nós chegamos nos dois resultados. Então quer dizer que esse resultado aqui, 8 elevado ao expoente menos 4, vai ser igual, deixa eu retornar aqui, ao esse outro resultado aqui, né? Que é o resultado da mesma conta. 1 sobre 8 na quarta potência, tá? Então, como é a mesma coisa, a gente pode utilizar isso aqui, na verdade a gente vai utilizar isso aqui para poder calcular a potência com um expoente negativo. A gente vai ter que primeiro transformar esse expoente em positivo. Como? A gente vai inverter, tá? Vai ficar 1 sobre, e aquela potência que tem aqui, com um expoente agora positivo, tá? É isso aqui que a gente faz, certo? Para poder resolver a potenciação com expoentes negativos. Então, nós concluímos que todo número diferente de zero, isso é importante, elevado a um expoente negativo, é igual ao inverso do mesmo número com um expoente positivo. Então, é isso aí que a gente faz. E sempre a gente pode fazer a operação contrária também, tá? Se a gente tem uma expressão que tem o 1 no numerador e uma potência no denominador, a gente pode escrever como simplesmente uma potência com um expoente negativo, tá? Bom, por que que aqui todo número diferente de zero? Por que que tem que ser zero, né? Porque se for zero aqui, 0 elevado ao expoente menos 4, para poder resolver eu teria que fazer 1 sobre o 0 elevado ao expoente 4, tá? Elevado à quarta potência. Quanto ia que ia dar? Ia dar 0. 1 sobre 0 é a mesma coisa que 1 dividido por 0, tá? E 1 dividido por 0 a gente viu lá na divisão de números naturais, que é uma divisão impossível de ser feita, tá? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Vocês parem o vídeo, tentem fazer utilizando o que a gente viu agora há pouco e voltem aqui para a gente resolver aqui junto, tá? Então, retornando, né? Como é que nós vamos resolver aqui? 3 elevado ao expoente menos 4. Primeiramente, eu tenho que transformar esse expoente em positivo, tá? Preciso transformar em mais 4 aqui, em 4. Então, o que que a gente faz? A gente inverte. Vai escrever 1 sobre essa potência aqui, agora com um expoente positivo, tá? Então, 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado à quarta potência, agora positivo. Agora nós vamos resolver, porque está pedindo para calcular, né? Então, nós vamos calcular. Aqui em cima continua 1, e embaixo 3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Tá? Aqui, a mesma coisa. Tem um expoente negativo, não posso trabalhar com expoente negativo, então vou ter que transformar ele num expoente positivo. Para fazer isso, eu vou colocar 1 sobre essa potência, né, agora com expoente positivo, com um 5 positivo. O que que nós temos aqui embaixo? Uma potência especial, né, uma potência de base 10, que o resultado é o 1 seguido, nesse caso, de
5 zeros. Então, nós temos esse número aqui, tá? 1 sobre 100 mil, tá? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui, embora seja um número negativo, mas a gente procede da mesma forma, tá? Eu vou ter o expoente aqui negativo, para transformar em positivo, eu vou ter que colocar 1 sobre, e aí, essa potência aqui agora com um expoente positivo, tá? Toma cuidado, é só o expoente que muda o sinal. A base continua a mesma, tá? Menos 2. Agora nós vamos resolver aqui essa potência no denominador. 2 na quinta potência, tá? É uma multiplicação de 5 fatores iguais a 2, vai dar 32. Negativo com expoente ímpar vai dar negativo. Então, o denominador vai ser menos 32. E para não deixar dessa forma, tá? Com um sinal aqui no denominador, o que, que a gente faz? Regrinha do sinal da divisão, né? Fração é a mesma coisa que divisão. Mais com menos vai dar menos. Então, eu vou ter a fração menos 1/32. Tá? É o resultado do menos 2 elevado a menos 5. Aqui nós temos uma fração sendo elevada ao expoente menos 2. Vamos resolver também desta mesma forma. No próximo quadro eu vou mostrar outra maneira de se resolver, muito mais rápido, que a gente também pode resolver utilizando esse mesmo processo que eu vou mostrar aqui, tá? Com os outros. Mas, primeiramente, nós vamos usar o que nós estamos fazendo aqui, colocando 1 sobre essa potência com um expoente com sinal trocado, né? Com sinal de positivo. Então, nós temos 1 sobre menos 2/3, agora com um expoente 2, positivo, tá? Observe que a gente está fazendo sempre a mesma coisa. Agora, o que, que nós resolvemos? Essa potência aqui, né? É uma fração, então, é a potência do numerador e a potência do denominador. Então, 2 ao quadrado vai dar 2 vezes 2, 4, e do denominador, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Então, nós vamos ter a fração 4 nonos aqui no denominador. O que, que nós fazemos? Porque não terminou ainda, né? Aqui a gente vai ter que colocar né, uma fração. E aqui eu tenho ainda uma continha para fazer. 1 sobre 4 nonos, esse traço de fração indica a mesma coisa que o sinal de divisão, tá? Então, isto aqui é a mesma coisa que 1 divididos por 4 nonos. Lá na divisão de frações, o que, que a gente viu? Que a gente resolve conservando a primeira fração, tá? O 1 aqui é uma fração, como se fosse 1 sobre 1, né? E faz vezes o inverso da segunda. Então, o 9 vai ficar no lugar do 4, o 4 vai ficar no lugar do 9. Então, a gente multiplica por 9/4, que aí vai dar a resposta, finalmente, que vai ser 9/4. Agora, uma outra maneira para se resolver expoente negativo, né? Potências com expoente negativo, inverter a base e aí vai mudar o sinal do expoente, tá? Por exemplo, menos 2/3 elevado a menos 2. Foi exatamente o último que nós fizemos aqui, tá? Que deu como resultado 9/4. Vamos ver se vai dar 9/4 também. Dessa outra forma, como é que a gente faz? A gente simplesmente inverte a base, tá? Então, o 3 vai passar para o lugar do 2, o 2 vai passar para o lugar do 3. E aí, o expoente a gente já troca o sinal, quando a gente faz essa inversão aqui dentro, tá? Então, vai ficar menos 3/2, o sinal da fração não muda, tá? Continua o mesmo. Menos, ó, o 3 trocou de lugar com 2 aqui, na fração. E o expoente, com essa inversão que eu fiz aqui, vai trocar de sinal. Então, vai ficar positivo. Então, nós temos menos 3/2 elevado ao quadrado. Agora, com expoente positivo, eu consigo resolver, né? O 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. E o 2 elevado ao quadrado é o 2 vezes 2, que vai dar 4. Menos com expoente par, vai dar positivo. Então, realmente deu a mesma coisa, 9/4. Esse mesmo processo eu posso fazer para os outros, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o 10 na menos 5.
é como se tivesse o 1 aqui embaixo, né? Então, 10 eu posso escrever como 10 sobre 1 elevado na menos 5. A gente inverte, o 1 passa para o lugar do 10 e o 10 para o lugar do 1, e eu vou ter 1/10. 1/10 elevado agora à quinta potência positiva. Que aí, resolvendo, eu vou chegar nesse mesmo resultado aqui, certo? Bom, vamos ver aqui mais alguns exemplos de exercícios. Representar essa fração aqui como uma potência de base 10. Então, qual é o objetivo aqui? Eu quero escrever como 10 elevado a algum expoente, tá? Não importa se esse expoente é positivo ou negativo, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai sair dessa fração. Se vocês quiserem tentar fazer, vocês podem fazer, pausem o vídeo, tentem fazer, depois retornam no vídeo e a gente faz aqui, ok? Então, saindo agora aqui da fração, 1 sobre 10 milhões, né, este número aqui, o que nós vamos fazer? Lá na potência de base 10, a gente viu que a gente resolve a potência de base 10 colocando o algarismo 1, seguido da quantidade de zeros, dependendo do expoente da potência, né? O que nós temos aqui? Exatamente o contrário. A gente tem o número, que é o resultado, e a gente vai escrever como 10 elevado a alguma coisa. Então, aqui no denominador, tá? O numerador continua 1. Então, qual vai ser essa potência de 10? Vai ser 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 zeros aqui. Então, o expoente vai ser 7. Então, nós vamos ter 1 sobre 10 elevado à sétima potência. O que nós fazemos daqui agora? O objetivo é escrever essa fração como uma potência de base 10. Então, 10 elevado a alguma coisa. Eu ainda não tenho isso aqui. Eu tenho 1 sobre 10 elevado à sétima potência. O que a gente viu, né? Que essa aqui é a maneira que a gente resolve quando a gente tem um expoente negativo, tá? A gente escreve o 1 sobre a potência com um expoente positivo, né? Então, o que a gente faz agora? A gente, para colocar na base 10, a gente simplesmente vai colocar 10 com o expoente agora negativo, tá? Vai trocar o sinal do expoente ali, tá? Então, vai ficar igual a 10 elevado a menos 7. Então, eu representei essa fração como uma potência de base 10. Mais um exemplo de exercício. Resolva a expressão aplicando as propriedades da potenciação. Então, aqui a gente vai ter que aplicar as propriedades e no resultado final a gente vai ter que resolver, porque aqui está pedindo, resolva a expressão. Então, nós vamos ter que calcular. Bom, mas primeiro aplicando as propriedades da potenciação. O que nós temos aqui, ó? Nós temos nesse colchete uma multiplicação de potências de mesma base. No outro colchete, a gente também tem uma multiplicação de potências de mesma base. Tá? Então, eu vou escrever isso aqui tudo como se fosse uma única potência, tá? E aqui também como uma única potência. Não se esquecendo que aqui o resultado ainda vai estar sendo elevado ao quadrado. Ok? Então, eu ainda vou precisar, no caso aqui, desse colchete. Tá? Como é que a gente tem aqui, ó? Multiplicação de potências de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui é 6. Aqui não aparece, é como se tivesse 1, tá? Então, 6 mais 1 e mais 5. 6 mais 1, 7, mais 5, 12. Tá? Então, esse primeiro colchete está resolvido aqui. É menos 2 quintos elevado à 12ª potência. Divididos, aqui como eu disse, ainda vou colocar o colchete, porque o resultado está ainda elevado ao quadrado, tá? Então, o que vai ficar aqui? Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, menos 2 quintos, e o expoente é a soma dos expoentes. 3 mais 4, 7. Agora, o que eu vou fazer aqui?
ainda tem esse colchete, né? Então eu vou ter que resolver ele aqui. Aqui nós temos uma potência que está sendo elevada ao quadrado. Então aqui a gente tem a potência de uma potência. Como é que a gente resolve? Conserva a base, então menos 2/5 vai permanecer. E os expoentes a gente vai multiplicar. 7 vezes 2. Então vai dar 14. Tá? Então aqui eu repeti o menos 2/5 elevado ao expoente 12, divididos por aqui está o resultado, né, do menos 2/5 elevado à sétima elevado ao quadrado. Agora o que nós temos aqui? Uma divisão de potências de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e subtrai seus expoentes, né? Então conserva a base menos 2/5 e faz 12 menos, né, porque é uma divisão de potências de mesma base, a gente faz menos o segundo expoente, 14. Sempre nessa ordem, primeiro menos o segundo, primeiro expoente menos o segundo, tá? Resolvendo essa continha aqui no expoente, 12 menos 14, lá das operações de números inteiros, vai ser igual a menos 2. Então, menos 2/5 elevado ao expoente menos 2. Eu tenho que resolver. Aqui não pediu só para eu aplicar a propriedade, então eu tenho que resolver isso aqui. Como é que eu calculo? O expoente negativo, tá? Aqui eu vou inverter a base e vou transformar o expoente em positivo. Então, o 5 vai vir para o lugar do 2, o 2 vai vir para o lugar do 5. Vou ter a fração menos 5/2, tá? E o expoente aqui agora se transforma em positivo. Agora, eu simplesmente calculo aqui a potência, né, dessa fração, né? A potenciação dessa fração. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar 4. Negativo com expoente par vai dar positivo. Então, mais 25 quartos ou apenas 25 quartos. Então é isso aí, pessoal. Aqui estão as recomendações finais que geralmente eu coloco para vocês no final dos vídeos, né? Que matemática se estuda praticando através dos exercícios feitos na sala de aula, né? Então, tenha sempre os exercícios propostos em aula corrigidos no seu caderno de matemática, tá? Para que isso? Para que vocês possam estudar a matemática praticando, refazendo os exercícios propostos, de preferência sem olhar para a resolução, de como foi feito, tá? Aí depois disso, vocês conferem o que fizeram com o desenvolvimento da questão, tá? Isso aqui é a estratégia para se estudar matemática. Matemática se estuda desse jeito, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e espero vocês para a próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre a radiciação dos números racionais relativos. Muito obrigado pela atenção de vocês.